paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá no livro de Romanos, capítulo 7. Se os irmãos lembram, eu tinha dado início no estudo nesse capítulo 7. Nós paramos no início do capítulo, do segundo ponto, né? Aqui no estudo. Mas eu vou trazer o primeiro ponto, porque eu acrescentei mais algumas coisas importantes, né? De ênfase no primeiro ponto. Tá bom? Todo mundo achou aí o capítulo 7? Nós vamos ler ele inteiro, tá? Novamente para nós relembrarmos. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir uma palavra de oração voluntária de um irmão que possa orar, dando graças a Deus por esse estudo, essa manhã. Irmão voluntariamente que pode orar, por gentileza. Deus poderoso, meu Deus, agradecemos, Senhor, por esse dia, agradecemos, Senhor, pela semana que o Senhor nos deu, e estamos aqui, ó Deus, nesse momento para poder louvar a Ti, para agradecer o Teu Santo Nome e aprender cada vez mais de Ti. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja nesse momento conosco, nos ajudando, nos instruindo, que nós possamos estar lendo a Tua palavra, entendendo, e que nós possamos estar aprendendo para praticar, Senhor, essa mensagem e esse ensinamento. Ó Deus, te peço que Ele esteja conosco, nos tirando as distrações, nos focando totalmente na Tua palavra. E em Ti também, neste culto e nos nossos irmãos. É isso que te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Capítulo 7, no verso de 1 até o 25. Vamos fazer uma leitura? Verso 1 diz: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para o pecado,
mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei, mas vejo outra lei atuando em meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, irmãos, eu tinha iniciado, o estudo e nós paramos no segundo ponto. Mas eu vou trazer o primeiro ponto novamente, que acrescentei algumas coisas interessantes que afirmam e pontuam bastante o início do capítulo 7. Tá? Então, o tema central, os irmãos já sabem, que é o que Deus espera da igreja. E o subtema aqui desse estudo é a Batalha dos Santos. Coloquei aqui. Então, Paulo, ele traz, primeiramente, a analogia do casamento para confrontar aquela igreja, ou aquela região, porque eles tentavam ganhar mérito diante de Deus apenas com o cumprimento da lei. E no verso 1 do capítulo fala, meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Então, do nascimento à morte, enquanto a pessoa estiver viva, a lei tem domínio sobre ela. Isso está afirmado aqui no verso 1. E essa analogia do casamento, o apóstolo Paulo ele usa para ilustrar, apenas para ilustrar. Ele não está querendo aqui falar de casamento especificamente, tá? Mas é para ilustrar. É para ilustrar que a lei tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela vive, por toda a vida dela. Os irmãos entendem aqui, todos estão entendendo quando eu falo a respeito da lei? Que lei que é essa? Todos entendem? Sim, não? Eu não sei que lei que é essa que você está falando. Não tenha medo de falar. Então, a lei que eu estou falando aqui é a lei mosaica, os 10 mandamentos lá. Lembra que aqui o apóstolo Paulo está falando com aquela igreja lá de Roma. Tá? Aqueles irmãos que eram judeus, alguns gentios, mas boa parte deles judeus. Tá? Era uma mistura lá. Ele está falando da lei mosaica. Tá bom? Só para a gente acompanhar o raciocínio aí. Todo mundo na mesma página. Tá? Então, no verso 2 fala lá, por exemplo, pela lei a mulher está casada, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo.
Se uma mulher se casou, né, ele dá o exemplo aqui nessa analogia. Se a mulher se casou, ela está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Isso por toda a vida dela. E lembra que eu tinha falado que se a gente olhar do ponto de vista eu e a lei, né, eu sou considerado a mulher e a lei como se fosse o marido. Então, o casamento entre eu e a lei só vai durar enquanto um dos dois estiver vivo, né? Nesse caso, quem morre, na analogia, é o marido. E eu estou desobrigado, não tenho mais compromisso com esse marido ou com a lei, só apenas enquanto ele estiver vivo. Tá? Só que aqui o apóstolo Paulo, ele foge um pouco dessa analogia, né? Porque quem morre para a mulher ficar livre é o marido. Só que na analogia, a lei é o marido. Lembra que eu fiz uma pergunta, querendo saber, para que os irmãos participassem, fazendo uma pergunta para os irmãos: como é esse marido? Ele é ruim? Ele é bom? Ele é mais ou menos meia boca? Né? E aí nós vimos a afirmação no verso 12. O verso 12 que fala lá: de fato a lei é santa e o mandamento justo e bom. Ou seja, esse marido ele é perfeito, porque a lei é santa, né, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei, ela é perfeita, ela é maravilhosa, né? Então esse marido, ele é alto padrão, ele é tão bom, tão perfeito que ele não morre, né? Ele não morre. E o apóstolo Paulo, ele dá uma invertida nessa analogia para dizer a eles que, na verdade, quem morre somos nós, né? A mulher. E na analogia, então, quem morre somos nós. Quando nós morremos, acabou o compromisso de eu com a lei, ou daqueles judeus naquela época com a lei mosaica, né? Aquilo que prendia eles para fazer algo que eles não conseguiam fazer, né? Que o homem não consegue fazer. Os irmãos estão entendendo, né? E aí nós, sendo a mulher, nós morremos juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo fala para eles lá: ó, vocês morreram com Cristo, mortos, e vocês ressuscitaram também com Cristo. Então agora vocês têm um novo relacionamento, vocês têm um novo casamento, porque vocês morreram para a lei. E aí vocês têm um novo casamento, porque nós ressuscitamos com Cristo, e nós temos esse novo marido, que é Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele introduz esse assunto de casamento, porque é algo que todos já conheciam, já tinham ciência, né? Dos fatos, dos acontecimentos pertinentes ao casamento, tá? E aí, né, nos versos de 2 a 3, ele faz essa ilustração. O verso 4, ele traz uma aplicação, né? Ele apenas estava ilustrando, agora ele traz uma aplicação, que é onde ele inverte, né, o sentido da analogia. No verso 4 diz lá assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Então, o verso 4 está falando assim, ó: meus irmãos, vocês morreram para a lei. Agora o casamento que vocês têm com Cristo é legítimo, é verdadeiro, né? Nós morremos para o pecado.
Nós não temos mais compromisso com a lei. O apóstolo Paulo estava falando isso para eles. Não temos mais o compromisso de tentar esforçar, fazer de alguma maneira, de algum modo, para viver segundo o que a lei estava falando, o que a lei estava trazendo para eles, e eles tentando, de alguma maneira, se esforçando ou fazendo aquilo só para se gloriar diante de Deus ou diante deles mesmos, né? Eles receberam a lei do Senhor. Então, eles estavam fazendo alguma coisa para ganhar mérito diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo fala assim, vocês não precisam mais fazer isso. Quando vocês aceitaram Jesus, vocês morreram. E morreram com Cristo, e nós ressuscitamos com Cristo. Eu usei o versos 5 até o 11 do capítulo 6 para afirmar isso. Eu vou ler só os 5 e o 6, que fala do capítulo 6 de Romanos, tá? Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O 7, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, é a afirmação que o apóstolo Paulo estava falando. Não temos mais vínculo com a lei. Eles não têm mais vínculo com a lei porque já morreram e ressuscitaram com Cristo. Agora tem um contraste interessante que eu também mencionei sobre os dois casamentos ou os dois relacionamentos aqui. Primeiro, no verso 5 fala do relacionamento com a lei. Pois quando éramos escravos, quando éramos controlados pela carne e as paixões pecaminosas despertadas pela lei, que atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a lei. Ou seja, a nossa natureza, de pecado, ela tem atração pelo que é proibido. Aí nós nos sentimos atraídos. E esse é o primeiro contraste com o relacionamento anterior. Porque a lei despertava isso neles. Se tem a plaquinha lá de não fume, e o irmão ou aquela pessoa fuma, só dela olhar, ela desperta vontade. Exemplo, tá? É um exemplo, tá? Eu não sei se é assim, mas é um exemplo. Então, o apóstolo Paulo afirma isso para a gente, que quando nós éramos controlados pela carne, as nossas paixões pecaminosas eram despertadas pela lei. Aquilo que a gente sentia vontade de fazer era despertado pela lei. Então, não que o primeiro casamento, não que esse primeiro relacionamento com a lei fosse ruim. Lembra que eu falei? Não que fosse ruim. É porque a lei ela é muito boa. No verso 12, vocês lembram que a lei é santa, justa e boa? Mandamento santo, justo e bom. E como é que nós somos? Bagunçados, inconstantes, insubmissos, não é verdade? Bagunçados, rebeldes, extremamente complicados, Nós como sendo mulher. Então esse relacionamento não tinha como dar certo. Eram duas coisas totalmente distintas, duas pessoas totalmente distintas. Entende? E a lei é santa, é perfeita. Por isso que não que esse relacionamento fosse ruim, tá? E o segundo contraste com o segundo casamento, no verso 6, fala, mas agora morremos para aquilo que antes morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei,
para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, Jesus, ele libertou aqueles judeus, aqueles gentios. Libertou eles dessa escravidão que a lei despertava, o pecado, né? Livrou eles dessa escravidão do pecado, despertada pela lei. Porque antes, aquilo que prendia eles, a lei, eles foram libertados e agora eles viviam, né, conforme o novo modo do Espírito. Então, voltando lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? Esse verso está afirmando que enquanto uma pessoa viver do início da vida dela até o fim, a lei tem autoridade sobre a vida dela, né? Até ela morrer. E vai ter domínio por toda a vida dela, todo o período de vida dela. O interessante é porque durante toda a nossa vida nós estamos sujeitos ao pecado. Durante toda a nossa vida física, tá? Nós estamos sujeitos ao pecado, às leis do pecado, desse mundo que nos atrai. Mas espiritualmente, nós já estamos mortos para o pecado. E a lei, ela não tem domínio nenhum sobre nós, pois nós já morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Então, fisicamente, nós ainda vamos ter as nossas lutas. Durante o momento que nós nascemos até o final da nossa vida. Vamos ter essas lutas com o pecado, isso é fato. Mas espiritualmente nós estamos mortos para o pecado. E quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. Nós fomos conduzidos pela lei, agora nós somos conduzidos pela lei do Espírito Santo, né? Que é essa lei que nos rege. Ela nos incomoda quando nós erramos. Nos incomoda quanto ao nosso erro. Nos incomoda para nós fazermos aquilo que agrada a Deus e não mais aquilo que nos agrada. Nos incomoda o erro para nós lutarmos. A lei do Espírito Santo, ela nos rege porque nós precisamos diariamente estar num processo de santificação. Nós já morremos para o pecado, mas aqui na nossa vida física, até o final da vida, nós vamos estar sujeitos à lei, né? A lei do pecado, às leis desse mundo. Mas espiritualmente, nós já morremos com Cristo, e aí é a nossa luta, né? O Espírito Santo nos incomoda para fazer aquilo que agrada a Ele, que agrada a Deus. E detalhe, que o apóstolo Paulo vai falar mais para frente, nós não queremos e sabemos que aquilo, nós não queremos e sabemos que aquilo ou isto é errado, né? O que é pecado. Mas fisicamente nós ainda estamos sujeitos àquilo. Nós sabemos que é errado e o Espírito Santo nos incomoda quanto àquilo. Quando você faz alguma coisa errada e você sente, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Você sente quando, puxa, isso aqui que eu fiz não foi legal. Às vezes você está numa conversa e você solta alguma palavra ou alguma frase que não soou bem, né? Para você, como na posição de crente, de cristão. Não soou legal. Saiu arrogante, saiu presunçoso. Depois você fala, puxa vida, não foi legal isso que eu falei.
você sente, o Espírito Santo te incomoda. Ou quando você tem alguma atitude. Os irmãos sabem do que eu estou falando, tá? Se não sabem, por favor, levante a mão e fala assim, ó, eu nunca senti isso não. Eu vi uma pregação uma vez, e o pregador falou que o crente ele não tem desculpa de falar que não sabia que aquilo era pecado. Porque se ele não sabia, porque ele não leu na Bíblia que era pecado, o Espírito Santo de alguma forma incomodava ele. Então o crente ele não tem essa chance de dizer, eu não sabia. Não sabia. Sabe. Nós sabemos sim. Então, fisicamente, nós ainda estamos sujeitos à lei desse mundo. Enquanto nós estivermos vivos. Diga. É uma pergunta ou é uma sugestão? Uma pergunta. Tá, diga. Se o que eles sentiam até esse momento que eles não sabiam disso? Ele quem? O povo. O que incomodava essa esposa aí? O que incomodava essa esposa? Porque você já afirmou que o Espírito Santo incomoda a gente. Quem que incomodava eles? Calma que eu não entendi a pergunta ainda. Tô meio lento aqui. O que incomodava o povo ou o apóstolo Paulo? Porque aqui quem está afirmando é o apóstolo Paulo. Sim. Quem que incomodava a pessoa, o povo, a pessoa nessa época? A lei. Porque a lei, ela desperta aquilo, né? Ela... Isso, ele se sente como o escravo daquilo que ele está fazendo. Né? Eu entendo assim. Por quê? Você tem alguma... Não, eu só... E quando... Voltando aqui. Então, até quando nós morrermos, no dia que nós morrermos, nós estaremos livres da lei do pecado deste mundo. Né? Nós espiritualmente já morremos, tá? Nós vivemos, nós somos conduzidos pela lei do Espírito Santo, que é aquela que nos rege, aquela que nos incomoda, tá? Agora sendo uma nova criatura. Tá bom? Os irmãos conseguem entender? Segundo ponto, nós vamos falar da santidade da lei. E para a gente entender os propósitos da lei. O primeiro propósito da lei é revelar o pecado. Tá? O verso 7 fala isso. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o propósito da lei aqui é revelar o pecado. Né? Se não tem lei, não tem nenhuma transgressão. Não tem como despertar, revelar nada. Tá? E para trazer para mim e para você, né, a consciência de que nós somos errados, ou para trazer para eles que a consciência de que eles estavam errados, né? Que somos pecadores e um detalhe interessante é que o apóstolo Paulo traz o 10º mandamento para fazer essa afirmação aqui. Por que ele não trouxe os outros 9? A gente vai falar. Nós sabíamos que o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, né? Ele era um fariseu e o fariseu, naturalmente, ele se gloriava na lei, naquilo que era externo, né? O fariseu era um homem aparentemente bem vestido, né? Ele externamente demonstrava santidade, né? Esse era o fariseu que guardava os preceitos do sábado. E o apóstolo Paulo era um desses homens. Até ele ver o 10º mandamento. Por quê? O 10º mandamento, ele é subjetivo. Né? E os outros 9 mandamentos são objetivos. Vamos ver lá em Êxodo 20.
E nós vamos entender mais sobre isso. Êxodo 20, do verso 3 até o verso 17. Êxodo 20, do 3 ao 17. Eu vou pedir para o Nil ler, por favor. Não terás os dedos diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Muito bem. Então vocês viram aí os 10 mandamentos. E todos do 1 até o 9, a ordem é falar assim: não terás, né? Não farás, não se prostrarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então, do 1 ao 9 é algo objetivo, algo que está na cara, né? Algo que todos veem. Mas, exclusivamente, o 10º mandamento, ele é subjetivo, né? Do 1 ao 9 são objetivos e o 10º, ele é subjetivo. É aquilo que não dá para ver. Se é algo que não dá para ver, que é subjetivo, quem pode ver? Só Deus. Só Deus pode ver. Uma pergunta interessante. Quando nos vemos face a face com o 10º mandamento, né, que ele é subjetivo e sabemos que Deus está vendo o que o homem não vê, aí cai uma fichinha assim, ó, plim. Porque nós podemos mostrar para todo mundo, né, uma espiritualidade tamanha que todos pensam que eu sou santo, que eu sou bom, eu sou o cara bonzinho, o cara calmo, né? Todos podem pensar isso de mim, ou de você, né? Mas por dentro eu posso estar totalmente imundo, sujo, né? Podre, cheio de podridão por dentro. Interessante é quando o apóstolo Paulo cita esse 10º mandamento lá, que talvez nos outros mandamentos alguém podia escapar, né? Talvez, sei lá, se ele fosse, ele deu esse exemplo lá no cobiçarás, lá no Romanos, talvez os outros 9 alguém podia, mas nesse aí eu estou Tranquilo. eu não mato. Nunca matei ninguém, nunca me prostituí, nunca fiz nada disso. Mas com relação à cobiça, é tanto quanto mais fácil, porque é onde nós caímos, né? Uhum. Só o fato de olhar uma coisa que eu não posso ter e desejar é cobiça, né? Então
de uma certa forma, o apóstolo Paulo amarrou todo mundo em um pecado no mandamento que talvez fosse mais fácil de todos caírem. E interessante que ele cita esse porque era algo que ele tinha uma dificuldade muito grande. Né? No livro que eu estou usando de base, que o pastor Toninho me emprestou, faz essa afirmação que, em outros textos, mostra que ele tinha dificuldade com isso. Imagina, o apóstolo Paulo, ele era um ser, foi o que eu entendi do livro, tá? Ele também era humano, assim como nós somos, né? E o apóstolo Paulo tinha dificuldade dele. Imagina, pensa se ele não desejava, falou, poxa, eu amo servir ao Senhor, mas, poxa, uma vida tranquila igual aqueles homens têm lá, que tem sua família, que cria seus filhos, vive tranquilo. Você acha que ele também não almejava isso? Como humano? Talvez sim, né? Uma coisa só para a gente pensar. Você acha que ele não almejava ter mais conforto do que viver de cela em cela, de prisão em prisão, de perseguição em perseguição? Ele também desejava aquilo. Né? E o autor do livro fala que era algo que ele também tinha dificuldade. Entende? O espinho na carne, né? Ele, poxa, será que ele não queria, ele não almejava não ter mais aquilo? Claro que sim, ele orou ao Senhor 3 vezes ou mais, né? Então, o propósito da lei não é salvar, é revelar o pecado, revelar que eu sou pecador, né? Revelar que eu preciso de um Salvador. E revelar para eles lá que, poxa, vocês já foram salvos, né? A lei só revela isso, agora nós não temos mais vínculo com ela, tá? Segundo propósito, no verso 8 fala: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Então, não tem lei, desculpa. Se não há lei, não há transgressão. Em outras palavras, a lei que regulamenta a questão que traz a nossa consciência do pecado. Não apenas para despertar, mas para revelar o pecado. E isso ele estava afirmando para aqueles irmãos daquela igreja. Ó, a lei é santa, pura e boa. Né? Ela é apenas para despertar, não para salvar. Você não, vivendo se gloriando nela, não vai adiantar de nada. Terceiro propósito da lei é condenar o pecado. E o apóstolo Paulo diz algo interessante no verso 9. Assim: outrora antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que quer dizer isso? Eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que quer dizer? Imagina, vou dar um exemplo aqui. Adão não tinha consciência, não tinha consciência nenhuma da inclinação pecaminosa dele, até a sua obediência ser submetida à prova. Quando? Né? Pelo mandamento que Deus deu: não comerás do fruto de tal árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até esse ponto. Ou o exemplo que eu dei no início, o fumante pode ignorar, né, o desejo de fumar, mas quando tem a plaquinha, aquilo desperta nele alguma vontade. Vou dar mais um exemplo meu. Eu sou um apreciador de carros antigos. Enquanto eu não vejo um carro antigo, está tranquilo. Né? Isso está só na minha mente. Mas quando eu vejo, aquilo desperta em mim
Uma vontade poxa, que vontade de dirigir um carro daquele. Entende? Então, só para ficar mais claro o exemplo. Outrora ele vivia sem lei, né? Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Quando aparece aquele que ele deseja, pronto, já era. Quase que como lá em Gênesis, né? Não existia ainda o comecinho do Adão, não existia a lei. Mas quando Deus fala para Adão e Eva para eles não comerem o fruto, eles falam que se eles comessem eles iam morrer, que eles morreriam. E meio que sem entender o motivo, porquê, etc, talvez, né? A Eva comeu e morreu. Morreu espiritualmente, né? Espiritualmente, não fisicamente. Isso também acarretou a morte física, mas eles morreram espiritualmente. E aí quando vem o mandamento, meio que revela, né? Por que eles morreram? Porque na verdade eles desobedeceram a Deus, eles honraram a Deus naquilo ali, e aí isso causou a morte deles. Uhum. Então, meio que assim, de qualquer jeito eles morreriam por ter desobedecido, por ter comido. Uhum. Mas a lei demonstrou isso, revelou o motivo disso. Eu gosto, assim, é uma coisa esquisita, mas se você tivesse uma doença e você não soubesse quando você não fosse no médico, Uhum. você vai morrer dessa doença, só que você não sabe. Então na sua cabeça não tem essa doença. Mas você tem ela, você está morrendo dela, mas você não foi no médico, você não sabe. Aí quando você vai no médico, a doença é revelada, então você sabe que você vai morrer. E aí você pode procurar um remédio, você pode procurar a solução disso. Só que se você não for no médico, você vai morrer de qualquer jeito, entendeu? Você vai morrer. A doença tá lá, vai te matar. E se você morrer, alguém vai falar, morreu de velhice. Morreu por X outra coisa. Mas na verdade você morreu por causa da doença, que já existia e você não tinha sido revelado. É quase, assim, é claro que não é a mesma coisa. Sim, sim. Mas é uma analogia. Né? Dá para fazer uma ligação, sim. Verso 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. A lei é para produzir vida, né? Se tem uma placa de não fume, é para não fumar, ou uma placa de limite de velocidade, não é para que você morra, né? É para preservar a vida. Ela não salva, mas ela preserva, tá? Evita acidente, para o bem, né? Para o meu bem, para o seu bem. E o verso 11, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. O pecado vem para enganar e se mostrar lindo e maravilhoso, né? Para mim e para você. Parece apetitoso, né? Aquilo que você deseja, sente vontade, né? Parece muito maravilhoso ver um carrão ou uma casa muito linda, né? Ou você sabe os exemplos da sua vida, né? Cobiçar com os olhos, parece muito bom. Mas isso é engano, tá? O verso 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Parece maravilhoso, mas o pecado ele vem para enganar, nos enganar, destruir, tá? E aí onde tem que vir a nossa batalha, né? Nós estamos num processo de santificação diário. Nós já morremos para o pecado deste mundo. Nós já morremos para o pecado. Nós vivemos para Cristo. Quem nos rege é a lei do Espírito Santo. Os irmãos, entendem isso? Nós estamos sujeitos às leis desse mundo, mas nós devemos viver segundo as leis do Espírito Santo, aquele que nos rege, nos conduz. Tá? Terceiro ponto, para finalizar, verso 12 e 13 fala: de fato a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma.
Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Eu pensei em um exemplo para esse verso. Imagina que vocês aqui, todos nós, compramos um livro. E deste livro, cada um tira a sua perspectiva desse livro, né, quando você lê. O mesmo livro, e todos sabem que ler é algo bom, né? E ainda mais sendo a Bíblia, né, aí é que é bom. Só que se cada um de nós tira um entendimento desse livro, uma perspectiva desse livro, é como se o pecado usasse algo bom para se tornar em morte, porque cada um tem um pensamento e ninguém chega a lugar nenhum. Os irmãos conseguem entender? Não sei se ficou bom esse exemplo, mas eu pensei nisso, tá? E a lei, ela é santa, justa, né? Pura e boa, no sentido que alerta para o benefício da obediência, né? E a consequência do pecado e da desobediência. Ela é boa, ela é santa, ela é justa, né? E ela alerta para isso. Verso 14 fala: sabemos que a lei, ela é espiritual, e contudo não o sou, mas fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois faço o que desejo, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio, eu faço. Aqui o apóstolo Paulo, a partir do verso 14, ele está falando de uma experiência, né, pessoal. E pode parecer estranha a maneira com que o apóstolo Paulo diz, porque ele faria aquilo que ele não quer. Né? Por que ele faria aquilo que ele não quer, que ele não aprova? Vamos ver, né? A gente vai entender isso. O apóstolo Paulo, ele também estava vivendo uma vida crucificada com Cristo. Ele também havia morrido e ressuscitado com Cristo. Ele estava vivendo para Deus. Ele morreu e ressuscitou e estava vivendo, e estava sendo conduzido pelas leis do Espírito Santo. Irmãos, entende? Na mente dele, o pecado, ele não estava mais servindo o pecado na mente dele. Mas no corpo e nas ações dele, isso ainda acontecia, assim como acontece conosco. Eu sei o que é errado. Né? O Espírito Santo me incomoda quanto ao meu erro, quanto à minha luta, né? Quanto ao meu pecado. Quanto ao meu pecado. O Espírito incomoda. Assim como também incomodava o apóstolo Paulo. E ele fazia aquilo que ele não desejava. Às vezes eu faço também isso. Quando eu faço, depois puxa vida, me dá um incômodo. Eu sinto aquele incômodo. Você também deve sentir isso. E aí onde está a nossa batalha, irmãos. Aí onde está a sua e a minha batalha. Né? Havia muitas áreas da vida do apóstolo Paulo que ele ainda não tinha recebido aquela luz, né? Ele ainda tinha aquela dificuldade. Né? Quanto à cobiça, que é o 10º mandamento que ele menciona aqui, ele tinha também essa dificuldade. Mas ele não fazia aquilo porque ele queria, tá? A mente dele não queria, mas o corpo agia. Né? Mas no íntimo do ser dele, ele tinha prazer. O verso 22 fala: no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei. Ele se gloriava, ele não se gloriava, ele
sentia prazer em servir ao Senhor, na lei do Senhor, em servir, em seguir os mandamentos do Senhor. Não era mais algo forçado, porque ele já havia morrido e ressuscitado com Cristo. E no verso do 16 até o 21, fala: e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Ele tinha essas dificuldades, ele batalhava contra isso. Isso é uma experiência própria que ele está mencionando. Tá? E o verso 2 afirma que ele, no íntimo dele, ele tinha prazer na lei de Deus. Irmão, só alguém tão próximo e íntimo de Deus se deleita na lei do Senhor. O quanto mais próximo de Deus, mais a luz brilha, mais a luz de Deus brilha em nós. Eu vi na internet uma pessoa dando um exemplo disso. Quando você vê um avião passando no céu, ele está bem pequenininho, né? Por causa da sua distância dele. Mas quando você vai num aeroporto, você vê um avião, ele é enorme. Né? Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós conseguimos ver a grandeza do Senhor. O quão grande Ele é. Mas quanto mais distante nós vemos, nós achamos que Deus não tem ação, não consegue fazer aquilo que eu acho que para minha vida é bom. Mas quanto mais perto do Senhor, mais a luz dele brilha em nós, fazendo com que qualquer forma de pecado seja revelada. E revelando o pecado, nós vamos abandonar aquilo. E durante esse processo de santificação, que é durante toda a vida do cristão, nós devemos estar mais perto do Senhor, para Ele revelar aquilo e nós abandonarmos. Para nós sentirmos a nossa insignificância e dependência do Senhor. E é isso que Deus espera da sua igreja. Deus espera que a igreja viva sempre num processo de santificação. Igreja, eu e você, tá? Igreja, pessoas. Que vivamos no processo de santificação. O apóstolo Paulo menciona as dificuldades dele, mas ele também viveu nesse processo de santificação. Ele sabia, o Espírito Santo o incomodava quanto ao erro, mas ele se gloriava na lei do Senhor. E ele buscava mais proximidade do Senhor para que a luz de Deus revelasse o pecado dele. E ele abandonava. E assim nós devemos fazer, abandonar, lutar contra o pecado. Lutar contra a nossa natureza carnal. A natureza carnal que há em cada um de nós. Deus quer intimidade comigo e com você. Ele quer que eu e você nós sejamos íntimos dele. E Tiago fala assim: se achegue a Deus e ele se chegará a vós. Eu não lembro o verso. Eu marquei Tiago aqui e deixei um espacinho para me anotar o verso, mas eu não anotei. Você lembra, Nil? Não sei se é 2:23, 7? Não lembro, mas depois eu mando lá. Se achegue a Deus e Ele se chegará a vós. Ele quer intimidade, Ele quer que você saiba que você é dependente dEle. Deus não criou marionetes, tá? Ele não criou bonequinhos para fazer com que esses bonequinhos se cheguem a Ele. Ele quer que isso parta de você.
de mim e de você. Por isso que Deus quer esse processo de santificação, para que nós possamos pegar nossas Bíblias, né, e estudar. Estudar não é ler, tá? É estudar fazendo. Estudar fazendo, agindo, escrevendo, lendo, colocando em prática, né? Lendo e aplicando. Não é só... E ter esse relacionamento com Deus, para que nós afirmemos que nós somos dependentes de Deus e não escravos da ignorância e do pecado, irmãos. É isso que Deus espera da sua igreja. Que nós busquemos intimidade com Ele. Nós já sabemos que morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. A lei não tem mais domínio sobre nós, espiritualmente. Mas durante toda a nossa vida nós teremos nossas batalhas. Tá? Então é isso que Deus espera da sua igreja, irmãos. Espero que você tenha sido abençoado com esse estudo. Espero que os irmãos aprendam mais da palavra do Senhor. Esse texto é um texto extremamente difícil. Para mim foi, acho que, muito mais ainda. Então, irmãos, estudem. Se você tem alguma coisa para acrescentar, para me ajudar, para me acrescentar no estudo, fala comigo. Me dê uma sugestão particular, né? Venha até mim e fale, mas esse texto foi bem difícil para mim, irmãos. Então, eu espero que os irmãos tenham sido abençoados, que a palavra do Senhor venha falar com o seu coração e com o meu coração sempre, tá? Eu vou pedir que o Eliezer ore novamente e eu vou orar também, agradecendo ao nosso Deus. Pedir para os irmãos em pé. Meu Deus, agradecemos mais uma vez por essa palavra, agradecemos pelo estudo, por essa manhã. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem trazido para nós mensagens edificadoras e que nós possamos, ó Deus, estar estudando cada vez mais a Tua palavra, para estar, ó Deus, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, para a Sua igreja. Que cada um de nós possamos estar com o pensamento de que somos igreja, somos um corpo, entendendo, Senhor, o que a Tua lei diz para nós, a Tua palavra diz para nós, e também, ó Deus, dando ouvidos ao Teu Espírito Santo. Sabemos que nós lutamos diariamente contra o pecado, e nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito habitando em nós. Que nós possamos estar edificando cada vez mais, Senhor, o nosso Espírito juntamente com o Teu, e que nós possamos estar edificando, Senhor, o nosso Espírito, que o Senhor nos dê vida, Senhor, através disso. Que o nosso corpo esteja morrendo, que nós possamos estar, ó Deus, deixando cada vez esse corpo antigo, esse velho homem morto, enterrado, e estejamos, ó Deus, focados no Teu Espírito, na Tua palavra, para, ó Deus, obedecer ao Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor tem mandado a nós. Este pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, eu te dou graças por esta manhã. Eu peço ao Senhor que abençoe cada um dos irmãos aqui, os que vão assistir mais tarde esse estudo. Que o Senhor cuida, o Senhor abençoa essa igreja para que ela cresça espiritualmente. Nós juntos possamos ajudar uns aos outros nesse processo de santificação. E que a palavra do Senhor, Deus, que é viva, é santa, e o Espírito Santo que habita em nós nos incomode quanto ao nosso erro. Eu dou graças ao Senhor, assim como o verso 25 fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Que esse versículo esteja no nosso coração, Deus, a cada dia, para que possamos relembrar e guardar ele no nosso íntimo, para nos alimentar da Tua palavra, Deus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o restante dos acontecimentos aqui, dos hinos cantados, da Assembleia, Deus, referente aos missionários, que possamos tomar decisões pautadas na Tua palavra e de maneira santa, Deus, a igreja conduzir, Deus, os assuntos de todo o corpo, Pai. Obrigado por essa manhã, por esse estudo. Abençoa cada um dos irmãos, cada uma dessas famílias. Ainda mais nesse mês de setembro, Deus, que é o mês da família. Fortalece, Deus, cada uma das famílias, dos líderes de famílias, Deus, dos homens, dos pais, para que cada um seja o pastor do seu lar, Pai. Cuida, nos ajuda a buscar santidade, buscar conduzir nossa família nos caminhos do Senhor, para servir ao Senhor com alegria,
né, ter prazer na lei do Senhor, Pai. Para a honra e glória do Senhor, eu te dou graças, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.